Conseguem me ver? Sim. Ok. Então, boa noite a todos. Gratidão para aqueles que, mais de uma vez, estão sempre em parceria, nos apoiando. Gratidão também àqueles que estão vindo pela primeira vez. Então, é sempre uma honra muito grande, né, recebê-los. Como o Arthur já cutucou, quando nós falamos de futuro, desde que a humanidade, eu acho que existe, ela sempre pensa e, às vezes, até foca mais naquilo que está por vir do que aquilo que efetivamente precisa ser feito para que isso tenha a possibilidade de se realizar. Então, o tema que nós vamos tratar hoje é uma cutucação, é algo para instigar, né? O futuro tem futuro? Então, é sobre isso o nosso encontro de hoje, né? Então, mais uma vez, boa noite. Vamos recordar que até então, na semana passada, o Arthur nos trouxe o tema Brasil, o país do futuro, com segurança, e explicou o motivo pelo qual o Brasil vem sendo preparado para aquilo que nós ouvíamos desde criança, etc. O Brasil, o país do futuro, o Brasil do futuro, e que parecia que nunca chegava esse futuro, mas tem um propósito por trás, está um ciclo se cumprindo, né? Então, ele terminou a palestra dele dizendo: o Brasil é efetivamente o país do futuro. E também citou uma série de outros autores, estudiosos, etc., que asseguram isso, além daquilo que nós aprendemos na Sociedade Brasileira de Eubiótica, outros autores que nós até brincamos, parece que são eubiotas, já tratam com muita categoria, com muitos dados, com muitas evidências, que o Brasil é especial, principalmente pelo seu povo, pelo acolhimento, pela miscigenação, pela busca. Nós não podemos generalizar, evidentemente, o país inteiro, mas a predominância de um povo harmônico, acolhedor, caloroso e etc., né? E ele cita alguns, eu não vou me reportar, porque já foi o tema da semana passada, mas que prova. E ele brincou ainda, né? Por que nós deixamos aquela síndrome do vira-lata? Por que a gente sempre acha que nós somos inferiores? Nós temos, às vezes, uma tendência a nos minimizar, né? Quando nós temos um potencial fantástico e só precisa fazer emergir. E é sobre isso que a gente vai cutucar hoje. Eu vou falar sobre o futuro. Tem futuro? Bom, eu sou da época, né, eu tenho 67 anos, onde nós assistíamos os The Jetsons, que foi um filme lançado em 1962 e que teve um sucesso extraordinário, foi até 1987, ou seja, 25 anos, onde, através de desenhos animados, eles já previam, né, o carro voador. Olha aqui nós, na tela, todo mundo conversando, já parece que ele estava descobrindo os Google Meet, os Hangouts, os Zooms da vida. A funcionária do lar já era uma robô. A telemedicina, olha a mãe aqui com o bebê com a língua de fora, ela conversando pelo celular, pela webcâmera do WhatsApp, e ela fazendo ginástica, ou seja, já se falava de algo que, para nós, na época, né, era como se fosse o quê? Ficção científica, e nós adorávamos. Até que uma rede de TV, todo final do ano, a musiquinha é "O futuro já começou". E aí nós dizemos, não, o futuro já aconteceu. Nós podemos agora, mais do que nunca, dizendo que ele não começou, ele já aconteceu. E ele também já havia sido tratado em 1985, ou seja, há 35 anos atrás. Foi lançado o filme De Volta para o Futuro, onde ele já previa, né, nesse filme, que em outubro, no dia 20, já tinha data marcada, dia 21 de outubro de 2015, ou seja, ele jogava 30 anos para frente, tudo aquilo que eles foram lá observar quando eles pegaram aquela máquina, né, voadora lá para esse futuro. E nós
nós hoje observamos que muitas coisas que estão ali previstas no filme foram objeto de estudo e hoje efetivamente já existem. Exemplo, né? É o skate que voa, é o tênis que a Nike desenvolveu, que ele pula e depende do peso, etc. Uma série de coisas que estão tratadas no De Volta ao Futuro. Quem não viu agora vale até a pena ver, né? Que também para nós era uma coisa de ficção. Nós observamos que, passados 2015, porque o filme se passa no futuro trazido de 2015 para 1985, ou seja, 35 anos, nós observamos que até aquele futuro da ficção não é mais o mesmo. O futuro mudou. E quando a gente fala em mudou, olha, time de futebol, de robôs, quando a gente está chateado com o nosso time, a gente põe os robôs lá e já determina quem é que vai ganhar, quem vai perder. Aula, é o carro voador, que esse sim é o meu sonho de consumo. Eu não gosto de dirigir, e esse daqui você está na rua, tem muito trânsito, você abre a exata, já vai por cima, já sai do outro lado. E robôs que pegam peso, né, que o ser humano não teria facilidade de pegar, robô dançarino, robô tocador de piano. Ou seja, nós temos o mundo às nossas mãos. Doutor Google, né, para aquilo que a gente... eu não sei o que é, se eu não sei escrever, de onde vem, quem é esse autor. Rapidamente, nós trouxemos esse futuro para o aqui e agora, que já aconteceu. E o mundo mudou tanto que até na fila do emprego, nós observamos que o robô está lá para levar o currículo dele. Ou seja, né, estou, lógico, levando para o lado lúdico da brincadeira, mas isso é real. Aquele mundo ficcional, aquele mundo que nós achávamos que era virtual, ele efetivamente se tornou real. Isso assim o é. E aí nós perguntamos, então, o que é o futuro? E nós, quando fazemos essa pergunta para diferentes pessoas, nós temos diferentes respostas. Até o futuro não tem unanimidade quando nós perguntamos o que é o futuro. Existem o quê? Futuros possíveis. Se você vai ao dicionário, nós vamos encontrar futuro é um tempo que se segue ao momento presente. Se você vai conversar, bate-papos soltos, esse futuro tem a ver com sorte, destino. Se você vai falar com alguém especialista na área de meteorologia, ele vai dizer assim, olha, até um tempo atrás o futuro era especulação, mas agora, através de observação das nuvens, da velocidade do vento, de onde que ele vem, se vem da Argentina, etc., nós podemos, com grande probabilidade, falar que o futuro amanhã, e um amanhã curto, vai chover, ou vai fazer sol, e etc. Mas mesmo assim, às vezes, eles erram, né? Se você vai perguntar para alguém da ciência, que tem de dados comprováveis, ele vai dizer, olha, existe uma probabilidade de X% de tal coisa ocorrer nesse futuro próximo ou mais distante, dependendo daquilo que é objeto de estudo na ciência. Se você vai na astrologia, ele diz, os astros, né, sinalizam, tendem não declinam. Ou seja, é uma forma de definir futuro. Se você vai na gramática, você diz, viajarei amanhã. Você está dizendo, é um anunciado de um futuro próximo. Então, gente, em dezembro eu viajarei. Já é um futuro a médio prazo, e assim sucessivamente. Se você vai, se tivermos aqui economistas, for falar sobre futuros possíveis, geralmente tem a ver com valores, retorno de investimento, de aplicações e etc. Se você vai fazer com pessoas que gostam de leituras, de runas, de tarô, borra de café, leitura de mão, da água, dos sonhos, etc., a explicação sobre futuro também diferenciam. E sem falar naqueles que, ao longo das eras, se colocam, ou são, ou tendem a estar, né? Não são, mas tendem a estar, como profetas, videntes, pitonisas, oráculos, etc. Ou seja, existem N futuros possíveis, dependendo das buscas, né, que nós fazemos e com quem fazemos.
Na realidade, quando a gente fala de futuro, nós estamos falando mais do que uma palavra. Nós estamos falando de uma atitude, de uma forma de ser, uma forma de agir, uma forma de pensar, uma forma de se colocar no mundo. Mais recentemente, né, por exemplo, o doutor Joshua DeGrani é um psicólogo experimental americano, neurocientista, filósofo, estudiosíssimo desses futuros possíveis, professor em Harvard, né? Quando perguntaram para ele o que é futuro, ele respondeu: futuro, tempo, é o agora em movimento. Por quê? Presente é o real, aquilo que efetivamente existe. O passado era aquilo que costumava existir, mas já foi. É o tempo em movimento. E o futuro ainda é o tempo que não veio, ainda não existiu. E também, complementa ele, nem existirá se não o criarmos. Ou seja, ao longo das eras, o futuro vem sendo estudado. Einstein também, quando perguntavam para ele como que ele distinguia passado, presente e futuro, ele dizia que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Então, só isso já dá também um monte de reflexões aqui para nós, né? Eu que amo filosofia, lá fui pegar também aqueles filósofos, 341 antes de Cristo, Epicuro, também um estudioso, né, desse movimento chamado tempo, ele dizia: o sábio é um imprevidente, vive hoje, não se atormenta com o amanhã. E é dele essa frase também: a imprevidência é uma das maiores marcas da sabedoria. E será que ele quer dizer isso, né? Imprevidência, não previdência, o que será que ele quer dizer? E quando nós vamos, né, nos apropriar de outros saberes, em outras linhas filosóficas, teosóficas, etc., você vai ao Zen budismo e, de uma forma sintética, né, que eu estou trazendo, está lá: o futuro não existe. O futuro está para chegar. Se nós vamos aos Vedas, hinduísmo, Upanishads, futuro é um dos ciclos da lei universal, simplesmente mais um ciclo. Se vamos às tradições cristãs, né, eles digam: viva o presente, pois para alguns o futuro pode ser algo paradisíaco. E é quando aquelas pessoas dizem: quando eu me aposentar, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu casar ou descasar, quando eu tiver filho ou deixar de tê-los, quando eu mudar de emprego ou conquistar tal emprego, aí é tudo maravilhoso. Mas para outros, o futuro pode ser extremamente temeroso. Nossa, e se eu perder o meu emprego? E se acontecer tal coisa com a família? Não, e se não der certo aquele meu projeto? Então, os cristãos sempre falam: viva o presente. Não se atormente com aquilo que ainda não veio, né? Numa escola iniciática, né, nas escolas iniciáticas sérias, das quais, né, nós estamos aqui imbuídos de fazer acontecer e levar adiante aquilo que sabemos que é real, o futuro já existe no mundo das ideias. Aliás, Platão também já falava no mundo das ideias. Porque isso é sabedoria iniciática das idades, né? Então, esse devir, aquilo que está por vir, já está lá pronto em nível de ideia, para que nós, seres humanos, a coloquemos nesse mundo da manifestação, da realização. Ou seja, já não é um chamado à ação. O futuro já existe, aguardando que nos coloquemos em ação. Numa ação afetiva e efetiva, ou seja, amorosa e eficaz no mundo. O futuro, em todas essas tradições, o que eles querem dizer é que o futuro está sempre começando agora. Entretanto, ele pode ser acelerado e até deve pela ação humana, ou não, porque tem hora que nós temos que pausar.
E aí eu brinquei procurando uma imagem que até a ampulheta, tem ampulheta que vai no ritmo dela, devagar, e outra, né, agitada e etc., que é a gente vê atualmente o mundo em que nós estamos vivendo. Então, nós podemos ou não acelerar. Essa assertiva que diz: o futuro antecipou e juntos evoluímos, nós sabemos sim que a maior lei do universo é a lei da evolução. Tudo evolui no universo. Cada um no seu reino, cada um no seu patamar evolutivo, mas tudo evolui. Só que face ao que a gente tem visto, a gente até questiona, né? Será que a gente está evoluindo? Não existe involução, mas existe paralisação, né? A gente não pode parar. Mas vamos fazer uma reflexão, né? Já até conversei com alguns outro dia numa outra live. Será que nós estamos evoluindo com poluição, desmatamento e, olha a poluição aqui, racismo, todo mundo alienado nos celulares, violência contra a criança, contra as mulheres, bombas, ainda guerras, etc. E a semana passada, uma reportagem, isso daqui são fotos recentes da semana passada, no litoral norte, naqueles feriados, a praia poluída agora é por máscaras. E eles fizeram, no dia seguinte, após os feriados, foram lá colher. Então, sabe, quando a gente vê um retrato, ou seja, nós estamos há 6 meses, hoje exatamente, foi do dia 16 para o dia 17 de março, que nós pausamos, e nós acreditávamos, a pausa deverá ou deveria, nem sei qual é o verbo certo a usar, nos levar a uma introspecção. Por que será que isso está acontecendo? Por que desta forma, que aprendizado nós temos que tirar de tudo isso? Que novas formas de me colocar no mundo eu tenho a partir de agora? E a gente vê agora, semana passada, isso acontecer aqui pertinho de nós. E devem estar acontecendo em outros locais, evidente. É que como isso foi objeto de notícia, matéria na televisão, e foi mais fácil eu buscar, né, no YouTube, na tecnologia, as fotos que eles haviam atirado e passado na reportagem. Ou seja, o mundo, nós brincávamos sempre nas nossas conversas anteriores que o mundo mudou. Nós sabemos que agora, a partir de março, o mundo não mudou. Ele, propositadamente, ele mudou do avesso. Para que nós voltássemos a nos reconectar. Porque parece que nós tínhamos nos desconectados e até estávamos perdendo o fio. Já nem sabíamos onde estavam as duas partes que torna a ligar. Então, esse mundo que se colocou do avesso, para ver se novamente nós colocamos o brilho interno aflorado, ele está nos chamando a atenção. Precisamos nos religar à fonte primeira, a fonte primordial. Então, é um chamado bem grande à nossa atenção, né? Porque, de repente, a vida te vira do avesso e você descobre que o avesso é o seu lado certo. Essa frase de Caio Fernando Abreu, eu acho sensacional. Mas será que todos perceberam que essa virada do avesso foi exatamente para que percebêssemos a necessidade de aflorar o nosso lado certo, aquilo que nós viemos para vir a ser, para cumprir o grande propósito universal? Já não sei, né? Mas a única saída é para dentro. Olha que os paradoxos acontecem. O mundo virou do avesso, a única saída é para dentro. E assim é, se nós quisermos dar continuidade a tudo aquilo que foi planejado para nós usufruirmos e não terminar com tudo ele, né? Por onde que a gente começa esse caminho, essa viagem interior? Por onde é que essa chave que só abre por dentro tem que se encontrar, né? Bom, dizem que o caminho caminha você e o caminho se abrirá, ou seja, nós temos que caminhar e o caminho, como uma trilha, vai se abrindo à nossa frente. Nós vamos lá desbastando, entrando com respeito à mata, mas ela vai se abrindo, vai nos permitindo adentrar. Por quê?
nós só temos que começar pelo caminho do autoconhecimento, é do conhece-te a ti mesmo. Olhe nós de novo, bebendo na fonte de Sócrates, etc. Quantos anos, né? Passados, e parece que a amnésia foi grande de lá para cá. Quando a gente diz que é a trilha que nos leva à frente e acelera a nossa evolução, é o caminho do autoconhecimento, tudo começa com a clássica pergunta, né? Quem eu sou? E muitas vezes nós nem nos percebemos que nós somos muito maiores do que efetivamente achamos que somos. Por isso que os latinos dizem, ad majoras natus, nascemos para coisas maiores, somos muito maiores do que nós mesmos pré-julgamos, etc. E quando nós questionamos quem sou eu, outras perguntas afloram, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o meu papel neste futuro, já que nosso bate-papo de hoje é sobre o futuro. E essas perguntas começam a aflorar e a possibilidade de respostas também. Mas, se nada muda ao meu redor, o que eu tenho que fazer? Eu mudo? Porque se nada muda, mas eu mudo, tudo muda. Aquele exemplo também clássico, né, que é aquela pedra que se joga na água do lago ou do rio e que ele vai formando círculos concêntricos até atingir a outra massa, é verdadeiro. Porque se tudo começa por mim. Ninguém transforma nada nem ninguém se não transforma primeiro a si mesmo. O mundo só muda quando nós mudamos. E muitos nos chamam assim, vocês são muito audaciosos, o mundo mudar só porque você mudou. Novamente, nós lembramos da lenda do beija-flor. É de gotinha em gotinha, mas se nós, 7 bilhões de seres humanos, colocarmos as nossas gotinhas, certamente já teríamos um mundo mais efetivamente no plano máximo, ou quase máximo, né, já estabelecido de evolução para o retorno ao eterno e etc., a casa do Pai, como queiramos chamar. Gosto desse conjunto de imagens, né, feito por um pessoal chamado Mundo Avesso, o Carlos Ruas, e eu me apropriei das figuras, mas dentro do nosso contexto, né? Por que a dificuldade de levar à mudança? Porque é muito melhor nós ignorarmos, lembrando que a palavra ignorância, ignorante, não é xingamento. Ignoramos, todos nós somos ignorantes em N coisas. Tudo aquilo que a gente desconhece e ignora nos torna ignorantes. Nós estamos falando de busca de iniciação, busca de um caminho evolutivo. E quantas pessoas nós convidamos, às vezes, para ouvir uma coisa diferente, e as pessoas, tá como aqui mesmo, né? Mas já tão gostoso aqui nesse puff, hoje está chovendo lá fora, tá tão bom aqui. Gente, mas hoje é uma live, você não está nem saindo de casa. Não, mas está bom do jeito que está. Isso é muito papo cabeça para mim. Porque é verdade, esse mundo que virou do avesso, ele exige que nós usemos, para pegar o brilho que está dentro dele, nós usemos o intelecto, ou seja, o caminho neste presente ciclo, 4º ciclo, já adentrando o 5º princípio, é o caminho mental. Cada vez mais nós temos que consolidar a nossa mente concreta para arranharmos, como diz o Arthur, já nossa mente abstrata, senão nós não conseguimos entender aquilo que ainda não é visível, táctil. Então, o caminho é pela mente, para você, inclusive, dominar as emoções, trabalhá-las, é a mente que faz todo esse caminho. Mas existem sempre 2 caminhos, né? Tudo é polar, tudo é dual no universo. Quando você é obrigado a aprender, obrigado? Tem gente que diz, estão me forçando, ou então estão toda hora falando nos meus ouvidos, eu preciso aprender, então eu vou ver de que se trata isso. Nós estamos falando da iniciação pela vida. E a vida nem sempre é generosa quando nós não buscamos fazer essa viagem interior. Geralmente, a gente diz, evoluímos pelo amor ou pela dor. A iniciação pela vida nem sempre ela é tão amorosa, né? Mas, quando nós queremos aprender, olha que simples, é nós virarmos o nosso funil aqui.
Quando a gente quer aprender, nós vamos começando primeiro pela iniciação simbólica, com autodidatismo, vamos ler de tudo, vamos conversar com um, com o outro, vamos adentrar tal lugar, né? Ou seja, buscar desvelar os símbolos, até que nós nos deparamos com escolas iniciáticas onde esses símbolos ficam mais claros. Aquelas leituras simbólicas começam a fazer mais sentido, até que nós nos autoexigimos. Eu preciso ir para o caminho da iniciação real. Eu preciso entender o que está por dentro dessas letras, por detrás dessas letras. Que caminho efetivamente vai acelerar essa minha jornada, né? E a gente brinca, né? Uma coisa é quando você é obrigado a aprender e quando você era que aprender. É simples assim? Não tão simples. Por quê? Nós temos que empreender esta viagem. O mundo nos conclamou. Eu costumo brincar, março, o equinócio, nos chamou exatamente para uma nova era, não é uma mudança à toa, foi uma mudança efetiva de era, e a hora é agora. Não vamos postergar com a palavra futuro, que até então nós já vimos que o futuro não existe se nós não o construirmos. E aí vem outra instigação, provocação. Há futuro para o futuro, do jeito que nós estamos nos colocando no mundo? Mas a resposta é maravilhosa. Sim, há futuro para o futuro. E isso é bom demais, né? E é um mundo verdadeiramente novo. Só que as pessoas acham que o mundo verdadeiramente novo nos espera porta fora. Não! Esse mundo verdadeiramente novo, ele espera, sim, que nós o construamos, que nós o coloquemos no mundo. Olha que interessante. E aí a gente começa a refletir, como que eu vou fazer isso? Sou eu? Então, a responsabilidade é minha? Sim, a responsabilidade é nossa. Nossa. Não tem ninguém fora do plano arquetipal. Se estamos aqui nesse plano físico, no teatro, no palco da vida, é para exercer diferentes papéis. Por isso viemos com diferentes, completamente, dons, virtudes, talentos, para nós nos colocarmos nesse mundo. Então, existe como, sim. Mas quando a gente começa a refletir, mas como? Nós chegamos à conclusão que tudo aquilo que a gente achava que era futuro já está aí, até criamos a tecnologia, já intuído que iríamos precisar dela a partir de março. Olha lá, como é fantástico o ser humano, né? Eu costumo brincar que nós agora não estamos no futuro do futuro, nós estamos já no pós-futuro. Aquilo que nós nem imaginávamos que podia acontecer. E nesse pós-futuro, não é um novo planeta, porque tem gente buscando descobrir um novo planeta onde os seres humanos poderiam ir habitar. Vocês sabem que tem viagens espaciais para isso. Bilhões sendo investidos nisso, quando não é um novo planeta. É um jeito consciente de agir sobre o planeta Terra, que agora, nesse quarto sistema de evolução, é o palco onde tudo precisa e tem que acontecer. Não é uma nova escola, já que nós estamos o tempo todo também falando em modelos de educação. É um novo jeito de educar. Então, não adianta prédios, paredes, tudo maravilhosos, e computadores e telas digitais. Não, é um novo jeito de educar. Não é mais um mundo só mais humano, não. O que nós precisamos é de seres humanos, efetivamente, humanizados, conscientes do seu papel. Não é só um mundo sem guerra. O que nós precisamos é um mundo aprendendo a viver permanentemente em estado de felicidade e harmonia. Não é mais um mercado competitivo. Nós temos que criar um mundo colaborativo, onde todos nós possamos viver abundantemente. Não é mais focar no ter, o ter pelo ter, e sim no servir para vir a ser.
E a própria palavra serviço para que nos tornemos o viço do ser. E ficaríamos também aqui a noite inteira preenchendo essa tabela de o que não é mais nesse pós-futuro e o que efetivamente é, né? Eu até brinquei, não é o BBB, programa de TV. É o mundo, sim, do bem, do bom e do belo. E isso só cabe a nós preencher. Quando a gente pensa nisso, nós, bem recentemente, nós aprendemos sobre ODS. O que é ODS? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Um programa fantástico estabelecido pelo Programa das Nações Unidas, o PNUD, em 2000, que naquela época reuniu representantes de 40 países, e quando foi em 2015, tornou a reunir os seres pensantes do planeta. Em 2015, ou seja, somente há 5 anos atrás, mas já vinha sendo falado desde 2000. 2015 foi ampliado, revisado, atualizado em termos de o que nós precisamos para um futuro próximo, porque próximo é 2030, e nós já deixamos passar 10 anos do inicial e 5 anos da revisão. Quando nós olhamos que nada fizemos para erradicar a pobreza, para a fome zero, para a agricultura sustentável, saúde, bem-estar, redução de desigualdades, parcerias, paz, justiça, tudo isso que eu recomendo, a educação de qualidade, que todos se apropriem desses saberes, nós questionamos, quem somos nós? Somos agentes de as boas mudanças no mundo? Ou nós sempre estamos terceirizando que as coisas venham a acontecer? Nós deveríamos, nós que já estamos buscando um caminho, nós não somos melhores nem piores, cansamos também de dizer isso, mas nós temos que agir, sim, diferentemente no mundo. Nós temos que pegar essa bandeira branca da paz e levar essas 17 possibilidades, que são coisas possíveis de fazer acontecer, e só dependem de nós. Ou seja, nós podemos sim transformar, ou seja, o mundo, a palavra, o prefixo trans significa, o mundo pode ir muito além até daquilo que nós eventualmente tenhamos sonhado para ele, mas depende de nós. Como que a gente faz isso? Bom, o maior investimento nesse pós-futuro deverá ser atuando junto às crianças, jovens, adolescentes, porque é somente através deles que nós podemos reeducar os adultos. Não dá mais para deixar de reeducá-los no mundo que nos exige, a cada 12 horas, tudo se tornando obsoleto, que eu preciso aprender, desaprender, reaprender, de forma a nos colocar no mundo que um dia sonhamos todos viver, e não é só para nós, egoisticamente, um mundo altruisticamente construído. E quando nós falamos crianças, jovens e adolescentes, né, nós estamos falando até do nosso lema, da Sociedade Brasileira da Eubiose, que desde 1924 se estabeleceu que a colheita depende, né, da semente plantada, espécies in semine. Que colheita nós queremos ter se nós não cuidarmos da sementeira? Por tudo que nós estamos vendo, somente através deles é que acreditamos que o mundo poderá, sim, vir a ser aquilo que beneficamente um dia ele foi criado, para que possamos todos viver harmoniosamente e felizes sobre a face dessa terra. Nós chamamos de sementes do amanhã, só que o amanhã não é nesse futuro longínquo, o amanhã é o resultante daquilo plantado hoje. Não haverá amanhã se não plantarmos hoje. E é hoje mesmo, sem procrastinação, sem postergação.
Isso, né, nos incita, nos cutuca, nos até perturba, nos traz desconforto, quando nós paramos para nos questionar: eu estou fazendo a minha parte? Por menor que seja, não busquemos grandes feitos. Pequenos feitos diários, principalmente com crianças jovens e adolescentes, farão toda a diferença hoje ainda. Quando a gente olha essa plaquinha, né, que o futuro é a próxima saída e que essa saída é na esquina, a gente não vai nem conseguir dobrar a esquina, já está ali o futuro, ou seja, o futuro urge. E o que nós, adultos, podemos fazer, que escola nos prepararmos para que possamos ajudar essas crianças, as sementes do amanhã? Bom, nós precisamos de uma educação iniciática. Não é uma educação qualquer. Embora a própria palavra educação ela é maravilhosa, né? Do latim ex ducere, aquilo, ou seja, que já vem pronto dentro de nós e apenas nós vamos, igual Michelangelo, desbastando para que Davi e Pietà e etc. dali emerja. Então, é uma educação iniciática, é um processo, é uma jornada evolutiva, trabalhado passo a passo, mas ininterruptamente. Por quê? Somente uma educação iniciática, não desmerecendo as outras tipos de educação, nós temos vários modelos, mas a iniciática, que é uma palavra que faz toda a diferença, faz com que nós busquemos desenvolver a inteligência pela instrução, e nós vamos buscar esse conhecimento aonde estiver, não somente em salas de aulas, é onde estiver, com quem estiver. E isso vai ampliar a nossa mente concreta, vai fazer com que nós potencializemos para chegarmos mais rapidamente a aumentar o abstrato, para que nós até peguemos a emoção e transformemos nossas tendências, aspectos não muito legais, negativos, vamos chamar assim, que nós possamos trabalhá-las, equilibrá-las, transformá-las em positivas. E isso só é feito pela educação iniciática. Porque nós temos visto quantas pessoas inteligentíssimas e destemperadas, ainda com atos, né, cruéis, não deixam de ser inteligentes. Então, é trabalhar a emoção pela uma educação iniciática. E a vontade significa o firme querer, não é desejo. Amanhã eu quero fazer isso, não. Vontade é sinônimo do verbo colocado em atividade. Verbo em atividade, vontade, o firme querer, o perseverar. Isso só ocorre através do trabalho. Também aqui, lembrando que a palavra trabalho não é aquilo que profanamente todo mundo reclama e que já devem estar pensando muitos, não aqui os presentes, né, lógico, mas os outros devem assim, ainda bem que amanhã é sexta-feira. Por quê? O que você vai fazer sábado e domingo? Sei lá, porque eu não vou fazer nada. O trabalho, nós estamos falando trabalho, a obra do eterno na face da terra, aquilo que ele espera de nós, potencialmente colocado sobre a sua imagem e semelhança. Então, o trabalho como sacrifício, aquilo que nos eleva, e não o sacrifício, aquilo que nos aborrece e chateia. O que nos trouxe até aqui não nos levará para o próximo nível. E isso nós temos que nos conscientizar. Somente quando nós nos dispusermos a dar os primeiros passos de uma forma completamente diferente do que fizemos até agora, nós podemos dizer que nós podemos transmutar, aí já nem é mais transformar, que a jornada já sai de evolutiva para alquímica, para acelerar esse processo. Quando nós pegamos a frase linda de Gandhi, que ele dizia, é preciso que você se torne a mudança que deseja ver no mundo. É você, não terceirize, não delargue, porque tem gente que nem delega, ele delarga para os outros, né? O futuro é agora. O futuro é quase que irmão gêmeo grudado siamês da palavra presente. Não há futuro sem ações no presentes. Alguns filósofos até usam a expressão, né? Presentificar o futuro, tornar o futuro presente.
E aí vem mais uma reflexão. Iniciação humana e o futuro desse futuro, que a gente está chamando de pós-futuro, combinam? Esse mundo doido que está aí, combinam? Sim, combina e tem tudo a ver, porque a aceleração cósmica também é prevista, porque não estava nada legal, e as crianças, olha o menino pulando aí, ele espera que nós nos coloquemos urgentemente trazendo esse mundo verdadeiro, não é outro planeta novo, é a Terra, viva, resplandecente, abundante nos saberes e sabores que nos proporcionam, né? Então, é a criança nos conclamando, venham, façam a sua parte, nós ainda somos muito crianças, nós ainda precisamos de vocês, adultos. Embora nós já estejamos vindo muito melhor preparados, mas nós ainda não sabemos como nos expressar nesse mundo novo. Venham, nos ajudem nisso. E não há nada como um sonho para criar esse futuro que já é hoje. Por que a gente cresce dizendo, eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho de viajar, eu tenho um sonho daquilo, etc. E vem a palavra, né? O que é utopia hoje pode ser realidade no amanhã, que é o presente. A palavra utopia significa aquilo que ainda não é tópico. Utópico, ainda não tópico, ainda não manifestado, ainda não local, ainda não presente. Então, é possível, sim, tudo aquilo que nós julgávamos, e nós já vimos, né, por todas as conquistas até agora, que utopia também não existe. É só alguém colocar mente e mãos em ação e vai lá e faz. Isso exige de nós o que? Ousadia. Ouse muito, ouse sempre, evidentemente, sempre buscando os conhecimentos, né, vivenciando esses saberes, se reconectando, que é importante que esse tripé, escola, teatro, templo, esteja bem equilibrado, por isso que é o triângulo equilátero, não é outro tipo de triângulo, né? Nós temos que nos colocar ousadamente, principalmente quando nós somos conclamados para alguma coisa que a gente sabe que a gente não está pronto, mas dizem que a gente pode não estar, mas nós seremos colocados, nos serão dadas as ferramentas, os instrumentos, né, mais cirúrgicos, para que nós nos coloquemos sim em ação. Porque o futuro é já, não dá mais para esperar. Bom, esse novo mundo é o reflexo do ser humano. Se eu acho que o mundo está ruim, é sinal que até agora eu não me coloquei positivamente no mundo, eu não me coloquei como protagonista, como uma ativista social. Cuidado com as palavras, de falar ativista, a pessoa confunde. Ativista é aquele que se coloca de forma positiva, ativamente no mundo. Tem proatividade, ele vai lá e faz, ele não tem medo de errar, porque cada erro é um aprendizado na nossa jornada evolutiva. Então, esse novo mundo é reflexo do ser humano que somos. Como está o nosso mundo? Que lentes nós estamos olhando o mundo? Vale também essa reflexão, né? Porque só depende de nós. E a própria palavra, eu gosto, né? Quando não é minha palavra, mas a expressão que muitas pessoas nem olham com esse olhar diferente. Pegue a palavra Deus. Deus. De apóstrofo eus. É da somatória dos eus que Deus se torna real. Ou seja, nós podemos dizer que somos a somatória dos eus, das individualidades, que nesse mundo vem como personalidade. Mas temos que retornar com consciência, com conhecimento das causas que nos chamaram a existir. Portanto, nós já sabemos conquistar o espaço exterior. Agora, a nossa proposta, né, e eu me incluo nessa, é preciso que nós aceleremos, tal qual esse foguete, desvendar o nosso espaço interior. Gratidão a todos. Era esse
essas palavras que eu gostaria de ter trazido, e acho que eu trouxe, não sei se era o que vocês esperavam, mas eu fiz com muito amor, e convidamos todos a estarem conosco nessa bela viagem, já na próxima semana, porque a gente não pode esperar, não. Na próxima quinta-feira, dia 24, às 20 horas, por hora ainda, né? Online, que estejamos juntos, porque o mundo é feito de eus. Não dá para ninguém ficar para trás. Gratidão e até lá. Espero vocês na próxima quinta. Um beijo a todos. Grata. Obrigado, Lúcia. Parabéns. Abordou de maneira brilhante aquilo que a gente combinou. Muito boa. Abordou todos os tópicos que a gente estava esperando, né? Ficou muito bem, ficou muito bom. Deu uma visão clara do nosso objetivo. Antes eu queria abrir a palavra, se alguém quiser fazer alguma pergunta, uma provocação, uma observação, fiquem à vontade. Um de cada vez, que senão não dá, né? Mas pode se candidatar. Abra o microfone, o vídeo e pode falar. Eu sei que é difícil, depois de uma apresentação, ainda tem que ficar deglutindo, né, aquilo que ouviu, que tem que refletir, mas eu estou vendo aqui no chat, né, uma série de elogios, de colocações, né? Agora eu vou abrir aqui, chat. Elogios e perguntas. Pode contar comigo, Vera Lúcia. Muito bem. Vera Lúcia é do Sumaré, se não me engano. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente percebe aí no que a Lúcia colocou é que tudo depende de nós e começa por nós e começa pela nossa transformação, né? Pela nossa própria modificação para que a gente possa agir de acordo com aquilo que é esperado. E é exatamente esse o propósito da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? É passar essas informações, dar essas ferramentas para que a gente possa agir de conformidade com aquilo que é esperado nesse novo futuro aí, né, Lúcia? Exato. Eu acho importante... Isso e muito mais, né? Isso e muito mais. Isso e muito mais. Porque você conseguir compreender, né, numa escola iniciática, exatamente, com resposta de cosmogênese, da onde viemos, o que estamos aqui e o caminho para retorno que ainda temos que fazer, eu acho que é uma grande cola que a sabedoria iniciática das idades, a teosofia, nos legou. E nós, né, buscamos, entre aspas, bem entre aspas mesmo, facilitar essa jornada. Porque a jornada não é fácil, mas ela é possível e gratificante. E o destino final é tão importante quanto a caminhada. Isso é o que eu acho muito interessante, porque é a própria evolução, né? Eu acho que eu cutuquei e deixei todo mundo tímido demais. Opa. Não. Boa noite. Tem muita reflexão para... Tem que deglutir isso, né? Tem que plasmar isso internamente e absorver, né? Tem uma pergunta, Arthur. Né? Tem uma pergunta no chat. Deixa eu ver aqui. Gostaria de perguntar sobre a manipulação das redes sociais com as nossas crianças e adolescentes. Acredito que ser pai, mãe e família hoje nos chama para um comprometimento muito maior frente a essa força das mídias, semeando muito materialismo ainda. Cristine Pereira. E eu tenho que concordar, mas nós falamos que o mundo é da polaridade. Espírito e matéria são dois pratos da mesma balança. Nós é que temos que verificar qual é o prato que nós vamos lotar de mais coisas. A mídia ela vai encher no prato
tenha isso, busca mais para o ter. E nós, pais e educadores, nós temos que buscar um equilíbrio, contrapor com a espiritualidade, porque as crianças são capazes de entender. Existem linguagens iniciáticas